Ora, bom dia, meus amigos. Bem, estou um bocado melhor da voz. Obrigado, Sr. Arquiteto, estou um bocado melhor da voz. Mesmo assim, é uma violência de 4 horas, bolas, por isso é que eu gosto de fazer 3 horas nas lives, porque se eu falo muito, estou mesmo tramado. E agora com os autores falo muito. Por isso é que eu nunca fui muito argumentado nas lives, porque é mesmo muito calor, entende? Então mesmo, é uma umidade muito forte. Eu gosto muito do calor, mas para estar a falar tenho que estar dentro da piscina. Coisa que eu não fui lá este ano inteiro e tenho tempo agora, mas não vai. Bom, vamos falar da mina Mortágua e de o que está a acontecer em França. É o declínio do Ocidente. O Tito Livio avisou, corrupção das normas e corrupção dos valores, já vos disse aqui muitas vezes. Quando houve setembro de 2001, o Rumsfeld, que era o secretário da Defesa, de quem o Portas muito gostava, e vice-versa, e na altura era para ser fundado um think tank em Portugal sob a égide do Rumsfeld, conservador, obviamente, o Portas estava nesse contexto, mas depois houve aquela história toda, enfim, submarinos, isto, aquilo e aquilo outro, e então o Rumsfeld tirou logo o tapete, porque os americanos não se metem na morosca, a não ser que tenham certezas, como é evidente. Foi pena. Então, como eu estava a dizer, eu estava nessa altura no CDS, acompanhei o processo bem, foi forçado de rir. Os americanos não são tão maus como parecem, ok? Às vezes. O Rumsfeld encomendou um estudo à Ivy League americana, ao conjunto das grandes universidades norte-americanas, Princeton, Yale, Harvard, Cornell, por aí adiante. Eu vi o seu e-mail, Rafiki, já li aqui o e-mail que você me mandou. Não, o professor mais Jorge Carvalho é um gênio. Porque é que eu gosto mais do Júlio e do Paulo Renato e do Gonçalo? Porque são meus confrades. Eu meço-me com eles. Eu não meço-me com o professor mais Jorge Carvalho. Aliás, o próprio Michel Renaud disse-me uma vez, pois eu tive que ouvir 2 posições do professor mais Jorge Carvalho para perceber. Não, o professor mais Jorge Carvalho é o típico gênio com tiques e sem tiques, como diz você acerca do Gonçalo Almeida Ribeiro. O Gonçalo Almeida Ribeiro é casado, bem, na altura estava-se a divorciar, mas agora parece que já tem outra companheira que é alemã, não sei se casou com ela ou não, mas pronto, tem mulher, tem filhos, está a ver, o Paulo Nato é a mesma coisa, eu não tenho filhos legítimos, mas tenho para aí alguns 500 espalhados pelo mundo, como sabe, e tenho Maria, ou seja, o Júlio já é mais o registro do professor mais Jorge Carvalho, que são intelectuais muito ascetas. São pessoas que, pois, não tem nada a ver com o mundo real, vivem naquela bolha filosófica dos autores, muito mais que eu. Eu não, eu vou para o feminino e tal, sou atrevido, os karatés e tal, eu entro no mundo real. Esses filósofos de grande estatura intelectual, o professor mais Jorge Carvalho é um deles. Pois, não, esses estão mesmo nas nuvens do intelecto. Eu vou ler aqui, já que estou a falar do Rafiki, vou ler aqui o e-mail dele, porque depois também depende do princípio do vídeo, se o pessoal se interessa ou não. Rafiki, eu já leio o seu vídeo, já leio o seu e-mail, e o HB também me mandou e-mail, Sr. Engenheiro Evelino, vi tudo o que o Sr. Engenheiro me mandou sobre a civilização, sobre os registros sumérico e arcádico, nós gostamos muito disso na psicanálise. A civilização ocidental nasceu na Grécia. Os outros, o Egito, a Suméria e por aí adiante, a Mesopotâmia, tinha um professor de filosofia que queria aprender mesopotâmico antigo porque não servia para nada. Sim, eu sei disso, eu sei, o ChatGPT tem razão. Sim, mas a mim o que me interessa é o Ocidente, entende? O Ocidente é que é e sempre será a fonte do progresso civilizacional. O Egito, a Suméria, a Mesopotâmia, todos eles que referiu muito bem no ChatGPT, pois ninguém chegou ao patamar da civilização ocidental. Uns pereceram no fim dos tempos, ou na espuma dos dias, se quiser, e outros desenvolveram-se. O Egito é um bom exemplo, a China é outro bom exemplo, já nas civilizações mais recentes, mas
digamos, a mitologia sumérico-acádica, sumérico-arcádica, como diz muito bem o Bion. Eu, por acaso, na minha tese de doutoramento de filosofia, cito justamente a dinâmica sumérica e arcádica dos inícios das civilizações. Vai ver, porque estamos a ler a minha tese de doutoramento em filosofia, como sabe. Sim, obviamente nós sabemos disso porque nós somos muito cultos, está a ver? O pessoal da filosofia, como lida com os génios da humanidade, vão a todas. Os senhores nas profissões técnicas é resolver questões práticas e tal. Nós é mesmo só erudição. Os filósofos são muito eruditos. Não vai conhecer a gente mais erudita que os filósofos. São muito eruditos. Por isso é que são muito bons para a diplomacia e para os serviços secretos e tal. Sabem muito. Eu não sou a exceção na filosofia, eu sou a regra. Está a ver? São sempre muito eruditos. É muito difícil ter bagagem para eles. Muito difícil. Então, se for pessoal que se dedica à coisa, não é? Porque a gente está nisto toda a vida. E então há uns que são um bocado atípicos. Eu sou um bocado atípico no sentido filosófico, porque sou das lutas e das mulheres e tal, mas isso é raro. Os filósofos normalmente são muito certinhos, a não ser os grandes vultos, como o Goethe, como o Leibniz, que eram uns finos. O mais bom vivant deles todos, Santo Agostinho. E esta, hein? Era um freio. E o Rousseau também. E o Rousseau também era um bom vivant. Mas eu vi isso, engenheiro. Vamos para o e-mail do HB, depois vamos para esses gajos, porque tem a ver com a questão da França. Liberté, égalité, fraternité. A França está a desmoronar porque os valores civilizacionais que o Tito Livre, voltando à questão, identificou que são os valores do Ocidente, as normas e os valores. Por isso é que os impérios todos caíram, inclusive o Sumérico Arcádico, ou seja, inclusive a primeira civilização de todas, a civilização ocidental da Grécia Antiga caiu por causa da corrupção das normas e dos valores, porque os romanos corromperam as normas e os valores dos gregos e por isso a civilização grega caiu. Foi pela força. Os romanos esmagaram a Grécia Antiga. Pela força, pela lei da força. Foi a desnascência da civilização, o Império Romano, em relação à Grécia Antiga, mas não deixou de ser um avanço tremendo, por exemplo, em termos militares, em termos de infraestruturas, em termos do direito, em termos civilizacionais. O Império Romano, infelizmente, não foi como a Grécia Antiga, mas isso nada foi, nem mesmo o registro mesopotâmico, ou egípcio, ou sumérico, ou qualquer outra dinâmica que o Sr. Engenheiro muito bem explicitou no chat GPT. É uma máquina, Sr. Engenheiro. Tem as suas limitações. Nunca vai ter a sofisticação de um professor catedrático de literatura clássica ou de filologia clássica, se lhe garante. As máquinas. Isso é o sonho dos cibernéticos desta vida. O Sr. Engenheiro Evelino mandou-me aqui um longo e imenso já está de aos dedos em sangue sobre a civilização ter começado na Suméria. Claro que a gente sabe disso, não é? Toda a gente sabe disso, não é? E depois o Egito, e depois estou agora a abrir o e-mail, Sr. Engenheiro. O Egito, as cidades, a China, ou seja, diz aqui Suméria como berço da civilização. Sim, as primeiras cidades-estado. Eu falo do mito de Ur na minha tese de doutoramento em filosofia, Sr. Engenheiro. O mito de Ur é o mais primordial de toda a dinâmica conceptual, é o mito de Ur, que o Sr. Engenheiro fala aqui. Uruk, Lagash e Eridu, exatamente. Depois temos as civilizações paralelas e contemporâneas, que foram o Egito Antigo, o Vale do Indo, China, sim, estamos de acordo. Anatólia, Jericó no Levante e por aí adiante, que não tinham escrita ainda desenvolvida, sim. Se bem que a escrita verdadeiramente só começa com a civilização. Eu já vi os hieroglifos no Egito, como é evidente, mas a escrita verdadeiramente no sentido conceptual do termo é só com Homero, e depois a filosofia que conceptualiza isso tudo, já na Grécia Antiga, como sempre. A Mesopotâmia, a Suméria, a Acádia, lá está a questão que eu há pouco estava a falar do registro sumérico-acádico. Babilónia, a Síria. Babilónia, quem é que tomou conta da Babilónia? Não foi o nosso amigo Alexandre o Grande, não é? Que roubou ao imperador Dário III. O Vale do Nilo. Porque é que o Júlio César estava tão interessado no Egito?
da senhora Cleópatra, que foi por acaso descendente de Ptolomeu I, um dos jornais de Alexandre o Grande, não é? Voltamos sempre ao mesmo. O Vale do Indo, Arapa, atual Paquistão, a China, as dinastias Xi e Shang da China, e a Mesoamérica, depois os maias, astecas e os incas, e os olmecas, os Andes, mais tarde, sim, tudo isso, estamos de acordo. A Palestina, Jericó, ou Filistina dos filisteus, porque os romanos é que colocaram essa terminologia cá para nós. A Católica, que é na Turquia, estamos de acordo. E depois, quando faz a pergunta da Grécia, é que eles lhe dizem exatamente o que é a verdade. O berço da civilização ocidental, com a democracia, com a filosofia, com a ciência e matemática sistematizada, com a arte e a arquitetura, com o teatro, com a literatura, com a historiografia, com a cidadania política participativa. Isto é que é civilização, seu engenheiro. Vão os hieroglifos do Egito e Companhia Limitada, os aztecas, os maias e os incas, isto e aquilo e aquilo. Está bem, mas faziam sacrifícios humanos, isto e aquilo e aquilo, para os deuses, e punham lá as virgens nos vulcões. Mas acha que isso é civilização aonde? São culturas que se desenvolveram, sim, mas civilização, obviamente, só com os gregos, no sentido literal do termo, etimologicamente. Civilização, cultura em grego significa civilização, ou seja, a cultura no sentido pleno do termo acha que os 100.000 anos dos aborígenes a produzir doença mental e crime é civilização. São 100.000 anos a fazer absolutamente nada, quer dizer, é comparar isso com a Grécia Antiga, que em pouquíssimo tempo produziram tudo: a democracia, a filosofia, a ciência, a matemática, a arte, a arquitetura, o teatro, a literatura, a historiografia, a cidadania e a política. Fizeram isso tudo. Os gregos fizeram isso tudo em 400, 500 anos. No entanto, século V, Sócrates fundou a filosofia, século IV e Platão, Aristóteles desenvolvem-na. Estes 100 anos entre Platão, Aristóteles e Sócrates, a coisa desenvolve-se por completo. E depois, até o Império Romano tomar conta, foram os desideratos do Platão, do Sócrates e do Aristóteles. Mas basicamente aqueles três fizeram quase tudo, hein? Os outros fizeram uns, nem foram 500 anos, foram para aí 100. 500 foi até quase um pouquinho mais, até o Império Romano tomar conta, mas enfim, percebeu, não é? Porque diz-me aqui, comparação com a Suméria, sim, Suméria é início da civilização, no sentido da organização romana, escrita e Estado, sim, obviamente, por isso é que o Hobbes é o pai do moderno Estado, do Estado moderno. A Suméria começou com o Estado, é verdade. E a Grécia, mas não o Estado de Direito. O Estado de Direito só foi Montesquieu muito mais tarde que o Espírito das Leis. A Grécia foi o início da civilização ocidental, como é evidente, no sentido pleno do termo. E depois avança muito e tal, com outras coisas, e sim, eu vi a paciência que teve com estas coisas todas do ChatGPT, eu li isso até ao fim, não vou aqui continuar, mas sem dúvida que estamos todos de acordo que começou com a Suméria, na Mesopotâmia, estamos todos de acordo que depois o Egito, a China, a Mesoamérica, os Olmecas e por aí adiante foram a segunda fase, estamos de acordo, e a civilização verdadeiramente começa com a Grécia antiga e depois Roma, que implementa os valores gregos pela força, mas desvirtuou-os. Do século VIII a.C., décimo, algumas fontes, Homero e Hesíodo, e obviamente século V depois de Cristo, quando o Império Romano cai, ou seja, entre o século VIII a.C. e o século V depois de Cristo, está os gregos e os romanos a mandarem, por assim dizer. E obviamente que Cristo é aqui a transição, porque quando Cristo aparece na história da humanidade, era tudo pagão, e foi justamente a luta do Império Romano com, mais a República Romana, com o Império, mas enfim, com os cristãos, que determinou a sua própria queda também, não é? E o século V depois de Cristo foi o fim do Império Romano do Ocidente, em Roma, como a Sociedade Média do século V. Ou seja, do século VIII, X a.C. até o século V, ou seja, 1000 anos, foi, digamos, a Grécia Antiga e o Império Romano, a República Romana, de forma extraordinária,
a dominarem o mundo por completo do ponto de vista civilizacional. Não houve nada disso antes. Idade Média, século XX ou século XV, claro. Renascimento e grandes descobertas, século XV a XVI, está certo. Revolução Industrial, século XVIII. Civilização Global, século XX e XXI. Estamos completamente de acordo. Ou seja, resumo final, diz aqui o Sr. Engenheiro, Suméria 3500 a.C., início da civilização universal. Não concordo. Início da cultura universal, está bem. Civilização, acho arriscado dizer-se. Grécia, século V a.C., berço da civilização ocidental, estamos de acordo. Renascimento, salto cultural e global, justo no século XV. Grécia, século V a.C., ou seja, 2000 anos depois do berço da civilização, renasce outra vez a civilização com os valores gregos, no Renascimento, no século XV. Revolução Industrial, século XVIII, estamos de acordo. Salto tecnológico e económico, os filósofos foram fundamentais. E no século XXI, a civilização planetária, digital e interconectada. Certíssimo, Sr. Engenheiro. Vamos para... Sim, do ponto de vista cronológico temos certo. É uma questão de interpretação também, várias coisas. O ChatGPT... Eu estava a estar estas coisas na Biblioteca Nacional muitas vezes e adormecia à hora do almoço, na casa de banho, e estava no água até às 4, 5, 6 da manhã, quando eu conheci o Júlio. Era 4 da manhã, ele estava já a xadrez com o segurança e ele chegou. Sim, os académicos passam a vida a estudar enquanto que os ChatGPTs fazem o trabalho por nós, não é assim? Também eu. Mas isso exige, o ChatGPT vai buscar fonte, estão nas bibliotecas, neste caso online, está a ver? Eu gosto mais dos livros. A Mena Motagua e a Revolução Francesa é a corrupção das almas e a corrupção dos valores. Ou seja, quando o Tito Livio diz que o Império Romano caiu por causa da corrupção das normas e a corrupção dos valores, ou seja, os romanos desvirtuaram os valores gregos, corromperam os valores e as normas, ou seja, a lei e os valores morais, o Império Romano era uma orgia, como sabem, permanente. Vem daí o termo órganos, era quando os senadores estavam na brincadeira com os servos e às vezes com as madames legítimas e obviamente com os escravos, não é, também, e era tudo ao molho e fé a Deus e estavam a tocar órgão há muito tempo. Chama-se orgia porque vem de órganos, estavam tudo lá na concupiscência do prazer carnal. O amor ao prazer carnal significa concupiscência, São Tomás de Aquino, que era outro que só sabia comer, infelizmente. Enfim, o que é que se há de fazer? E então foi uma corrupção das normas e corrupção dos valores por completo. Bem, a privacidade de alguns imperadores romanos, o Calígula e outros, bem, aquilo era uma coisa, eram bem tarados, não é? Marco Aurélio não, Marco Aurélio era um filósofo, foi o único filósofo na história da humanidade a ser governado. E o Rumsfeld, quando encomenda ao estudo qual é a causa da queda dos impérios, preocupado com a causa da queda do Império Americano, com o 11 de setembro de 2001, a Ivy League chegou à mesma conclusão que o Tito Livio. A causa da queda dos impérios é a corrupção das normas e a corrupção dos valores. A França dos dias de hoje é a corrupção das normas e a corrupção dos valores. Concordo consigo, Sr. Engenheiro Avelino, que o islamismo e o progressismo da esquerda não é progresso da esquerda. O Dr. César Campos, dos Estados Unidos, mandou-me, como sempre, muito bem informado, um abraço para si, Dr. César, um tweet de uma das senhoras da flotilha. É sempre a mesma conversa, são sempre as madames iluminadas. Mordeu um médico israelita, um médico que estava a cuidar da coisa, não é? Não era um soldado, não é? Um médico. O homem está a fazer o trabalho dele, a outra, uma maluca, morde-o. São doidas. Mas a Mortágua é recebida em apoteose no aeroporto, uma doida que foi apoiar assassinos psicóticos que são o Hamas. Quer dizer, o Dr. César mandou-me umas fotografias que já tinha visto, obrigado, caro amigo. Um morticídio que não foi o 7 de outubro e outras coisas afins, e as crianças lá com os mísseis e com as granadas e os coletes de explosivos, os inocentes, não é, desta vida, não é? Vê-se mesmo como tiver nas tropas especiais, sabem bem que o inimigo, seja quem for que esteja a fazer-vos mal, nós não vemos nem idade, nem género. Se tem um colete de explosivos, é inimigo, independentemente do resto. Mas enfim, isso nas tropas especiais é outra conversa, os seus são uns anjinhos. Por isso é que eu digo, quando vai tudo a jeito, é mesmo tudo a jeito. Mas enfim, o inimigo, quando se põe a jeito, vai tudo a jeito.
É essa a mentalidade do soldado. Não é para as meninas maluquinhas que dão mordidelas nos médicos. Dava uma mordidela a mim, só se fosse no lado de baixo, mas esse é botão armado, já está habituado a ser mordido. Continuando, nesse aspecto, a doida das doidas aparece, Madre Teresa da Bondade no aeroporto, mas a Sofia Aparício, que agora para aparecer tem que estar nestas parvoíces. A Sofia Aparício agora só aparece porque já ninguém lhe liga nenhuma do ponto de vista do estético, não é? Então agora quer ser a ética. É o Wittgenstein virado ao contrário. Estética é ética, é o belo e o bem do Kant, da paideia do Aristóteles, e do Homero, e do Hesíodo, e do Platão, e do Sócrates. A civilização, mais uma vez, na sua essência. Não é por acaso, sou engenheiro, que o Iágar só se baseia nos valores gregos. Não vai ao Egito, nem à Suméria, nem à Acádia, nem ao Mesopotâmio, nem a nada disso. Ele diz claramente, o Iágar, na paideia, diz claramente que os nossos valores morais são os mais desenvolvidos do mundo. E são. Porque estão sempre condicionados pela lei. Está a ver? Os gregos foram brilhantes nesse aspecto. A questão da lei, como vai ver no Aristóteles. Estamos a ler o Aristóteles. A lei a ser... o Aristóteles, na maneira na fabricação da lei, era brilhante. Por isso é que temos ainda pessoas como o Castanheira Neves e o professor Figueiredo Dias a debater com Aristóteles nos códigos penais do século XXI. O homem está 2500 anos atrás. O pessoal diz, não, eu já citei aqui a minha tese, doutoramento em Direito, o professor Castanheira Neves a dizer claramente, estamos longe de Aristóteles. Bom, mas a Mena Mortágua e a França, nos dias de hoje, é a corrupção das normas e a corrupção dos valores. É estas doidas que apoiam assassinos, mordem os médicos, cometem ilícitos penais em águas internacionais que têm regras muito específicas. Israel, obviamente, fez o trabalho deles. Israel é uma democracia. A Palestina nem sequer Estado é. Também há uns tontos que reconhecem aquilo como Estado. Bom, mas Estado do quê? Que é uma camada de terroristas. O Hamas governa a faixa de Gaza. Terrorista absoluto. O Mohamed Abbas, com a autoridade palestiniana, governa a Cisjordânia. O Mohamed Abbas é o discípulo direto e braço direto do Arafat, que patrocinou, por exemplo, os atentados de Munique contra os atletas israelitas em 72. Um é terrorista oficial e outro é filho de terrorista. Quer dizer, acham que o Mohamed Abbas é uma pessoa que não tem contaminação nenhuma com o terrorismo? Está bem, está. Os israelitas não são pavos, a Mossad é os serviços secretos mais avançados do mundo. Por isso, o que está a acontecer em França é deixar estas doidas a tomar conta, os feminismos desta vida, os LGBTs desta vida, o Islão radical desta vida, está tudo misturado. O Qatar, brilhantemente, financia o Hamas e financia... Porquê que o Qatar tem tantos interesses em Londres, em Paris, isto e aquilo e aquilo outro, não é? A família do Emir, que eu gosto muito do Emir do Qatar, mas é um espertalhão, porque o Médio Oriente e o Extremo Oriente sempre, por causa das civilizações subjacentes, recuso-me a chamar aquela civilização, mas pronto, dinâmicas civilizacionais várias, sempre tiveram uma azia e uma inveja bastante considerável da questão europeia. Porque não há nada. O hemisfério sul, não há nada. Não há nenhum país desenvolvido no hemisfério sul nos dias de hoje. Quando a África do Sul ainda estava lá, outro pessoal, era desenvolvida. Quando as colónias portuguesas, ainda estávamos lá nós, eram desenvolvidos. Agora vão ver como é que a coisa está. Vão ver a Jamaica dos dias de hoje. Vão ver o Haiti dos dias de hoje. Vão ver a África do Sul dos dias de hoje. A África do Sul, onde o seu engenheiro Zé Luís nasceu, é uma coisa fabulosa. Agora, Angola era uma coisa fabulosa. Moçambique era uma coisa fabulosa. Salazar fez um excelente trabalho, não há dúvidas nenhumas. A extrema-direita tinha razão. Agora, nisso tinha. Nas colónias tinha. Agora, o hemisfério sul, sem os colonizadores,
Não há nenhum país de jeito, vos garanto, inclusive os países ricos, não há nenhum país de jeito. Nenhum. O hemisfério sul nem tem a ver com as civilizações que aqui agora acabámos de referir, ou as dinâmicas civilizacionais. Não. Há países ricos, há países que têm dinheiro, sem dúvida, mas o hemisfério sul, tanto a Oceania, como a África, como a América do Sul e afins, digam-me um único país que seja um país desenvolvido. Nenhum. São todos países, alguns são ricos e alguns são considerados democracias plenas, mas do ponto de vista civilizacional só temos, como sempre tivemos, a Europa. Estou farto de insistir nesta tecla. A América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, parecidos connosco, um bocadinho, mas não têm a estrutura civilizacional dos europeus, dos americanos. Nem os canadianos, nem os norte-americanos. Bem, então a América Central e a América do Sul, se vocês acham que o senhor que cortou a cabeça ao outro à catanada lá na Flórida, se não me falha a memória, um senhor cubano, imigrante ilegal, aliás, pronto, chateou-se lá com uma coisa da casa de banho, uma tradução mal feita, pronto, cortou a cabeça do homem no meio da rua à frente da mulher e do filho, e depois deu um pontapé na cabeça do homem, pronto, acabou, e depois foi preso. Se vocês acham que isto é civilização, se vocês acham que no Brasil a maneira como eles tratam os criminosos, a polícia, os criminosos uns com os outros, é tudo. Houve um bandido que deu uma tarefa numa mulher no elevador, a 60 sucos, era um culturista, um matelão de primeira apanha, chegou à prisão, foi violado e quase morto, e o pessoal todo contente. Pronto, está bem. O Estado de Direito está a interferir. Mesmo assim, o homem tem que ser espancado, tem que ser. Também que era uma besta, bateu na mulher. E o que é que a gente faz nele? Faz a ele? Viola-o e quase que o mata à porrada. Pronto, também. Isso é que é o Estado de Direito no Brasil. Se as pessoas acham que a América do Sul é a América Central, a maneira como trata os prisioneiros, a maneira como o povo que lincham os criminosos, a polícia muitas vezes não interfere. Eu quando estava no Rio de Janeiro aí, tanto um taxista da noite como um taxista do dia, estavam-me sempre a mostrar fotografias do massacre da noite anterior, principalmente da BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, a famosa tropa de elite, do Rodrigo Pimentel, tinha morto bandidos. Fomos lá ver um monumento, que até fomos à noite, eu com a minha mãe, e mais um taxista da noite, em que tinha havido lá da Candelária, mas aqui um massacre de vários moradores de rua, como eles chamam lá, crianças e adolescentes. E o taxista chegou-me a dizer, porque o taxista tinha sido polícia militar, policial militar, como eles dizem, que não se tinha perdido nada. Mas eu disse, mas você acha que é legítimo que a polícia mate os bandidos? E ele, claro. Então, e o Estado de Direito e os tribunais? Não fazem nada. Então, também estamos na selva, estamos. Pois, isto é a América do Sul, isto é a América Central, isto é a África. A Oceania não é assim porque é rica, mas não é civilizada. Porque quem tomou conta foram as meias mortáguas desta vida, as Sofias Aparícios desta vida e companhia limitada. Ou seja, tinham tudo para serem civilizados, mas não são. Porque não têm os problemas da África, nem da América do Sul, nem da América Central. A cidade de Juárez, no México, é a cidade mais perigosa do mundo. É a cidade com mais assassinatos do mundo. Não é? Por isso, ainda tive a ver isso no outro dia. Está sempre a mudar, mas enfim, mas o México, e no outro dia estava a ir para o México, está bem, está. O México, Jesus, e está mesmo às portas dos Estados Unidos, não é? Tem fronteira com os Estados Unidos. A questão é, lá está, naquela linha do Equador, a América, o Hemisfério Sul a bater com o Hemisfério Norte, mesmo que andar na fronteira, tirando Singapura e outros afins, aquilo é do piorio. Singapura talvez seja, mas Singapura não é Hemisfério Sul. Mas está ali na linha do Equador, está ali na fronteira, mas comparem Singapura com o México, que estão mais ou menos, quase, na mesma latitude, quase. Vejam bem, o que é que de um lado e do outro existe em termos de civilização. Singapura é muitíssimo civilizada, sem dúvida que sim. Dir-me-ão, é um país que tem muito a ensinar ao Ocidente, sim, claro, porque estas doidas não mandam.
nem os LGBTs, nem a Companhia Limitada. Onde eu quero... Não tem problema nenhum que os LGBTs e as senhoras mandem, desde que sejam eleitos para isso. Estou a ver. Ou seja, a Maria Mortágua não foi eleita para mandar, entendem? E comporta-se como a Madre Teresa da Bondade. França, devido a deixar a corrupção das normas e a corrupção dos valores tomar conta, e começou a degenerescência do Ocidente justamente em França, com o feminismo na Simone de Beauvoir, o segundo sexo, esposa de Sartre, a companheira, que era o decano dos filósofos franceses. Vi também que enviou o seu engenheiro Evelyn, do Lyotard, conheci os meus amigos todos. Bem-vindo ao meu mundo, como eu lhe disse no WhatsApp. O Lyotard, o Foucault, o Derrida, pronto, esse pessoal todo que infelizmente contribuiu e muito para o movimento woke se desdobrar. Se o Derrida concordaria com o movimento woke, não acredito. Nem o Lyotard. Pós-modernistas puros, desconstrução das grandes narrativas, estavam a querer desconstruir mais a dinâmica religiosa, como sempre. Não acredito que eles alguma vez alinhassem com o movimento woke. Já o Foucault é outra conversa, mas o Foucault era meio maluco, não é? O Foucault era típico gênio louco, era meio maluco. Agora, a Simone de Beauvoir foi mais grave que o Derrida com o Lyotard, os pós-modernistas típicos. Eu gostei muito de Derrida, mais ainda que o Lyotard. Derrida era muito respeitado, era também um pintarosta também para as boas zonas, mas não acredito que alguma vez ele aceitasse o movimento woke. Como eu não acredito que o Marx alguma vez concordasse com o comunismo soviético, ou com o comunismo cambodjano, ou com o comunismo cubano, ou norte-coreano, ou chinês, muito menos, ou venezuelano, ou por aí dentro. Ou seja, onde eu quero chegar é que sim, os filósofos às vezes criam umas ideias maravilha e depois as aplicações são tremendas. Mas a França está em degenerescência absoluta porque foi ali que nasceu a essência da corrupção das normas e a corrupção dos valores, a filosofia subjacente nas universidades, é verdade, e depois o movimento woke nos Estados Unidos foi criado baseado numa deturpação muito esquizofrénica e quase psicótica, esquizofrénica no sentido político, e quase psicótica, dos valores dos pós-modernistas, inclusive Michel Foucault, que dava uma tarefa infinita nos psiquiatras, nos psicanalistas, na sexualidade hística de Claude, porque queria, lá está, a libertinagem pura, queria a anarquia sexual. O Foucault defendia coisas, eu conheço muito bem o Foucault, bem, quer dizer, isto é a liberdade que o seu engenheiro Avelino tanto defende. Liberdade, igualdade e fraternidade no Ocidente determinou-se autofágica, é uma dinâmica autofágica, porque, como se vê em França, estamos a destruir-nos a nós próprios. Temos que ter menos liberdade, temos. A solução é um país comunista, nem 8 nem 80, nunca defendi isso, ou seja, nunca defendi isso, como sabe, que eu prefiro os países comunistas, porque eu acho-lhes piada, mas nunca tive sob a bota soviética, nem sob a bota norte-coreana, eu falo de alto, não é? Mas alguma vez foi, não, a Coreia do Norte nem morto, estou achando que requeria, mas tem medo de ser apanhado, de ser preso por espionagem, isto e aquilo, porque eles são malucos, não é? E então, eu falo de alto, obviamente que o Ocidente é melhor que os países comunistas, como é evidente. Para os meus valores é que já não é, porque os meus valores são subjetivos, está a ver, Sr. Engenheiro Avelino? Os meus valores são os livros, as garotas, como sabe, e isso os países comunistas, a China, que influencia ali o Sudeste Asiático, não chateia, está a ver? A mim o que me chateia e muito são estas doidas e o arco-íris, isto e aquilo e aquilo, a serem o progresso da humanidade. Eu recuso-me terminantemente a chamar os países vermelhos e armamento a países progressistas. São países corruptores das normas e dos valores. A Oceania, a Escandinávia e o Canadá são a fonte, como eu já digo há muito tempo, a fonte por completo do afundar do Ocidente. Por completo. Porque eles dão a entender às pessoas que é o progresso da humanidade, os direitos a estas minorias étnicas, sexuais, de género e por aí adiante, que só fazem a merda. Vamos para a matéria.
Não li o e-mail do Rafiki. Fica para a próxima, Rafiki. Fica para a próxima. Falei de si, falei do HB, falei do Sr. Gerivelino. Porque eu também dou muita atenção ao pessoal que vai às lives, porque o pessoal tem muita paciência para ir para as lives, não é? Estão ali a soar as tupinhas comigo. Eu dou-lhes mais atenção. Por isso é que o Engenheiro Zé Luís tem voto de qualidade, é o que está há mais tempo. Dou mais atenção ao que falam comigo por WhatsApp, o Dr. David, o amigo Zé Luís, o Sr. Arquiteto agora José Ramos. Tem mais atenção da minha parte porque vão às lives, não é? Quer dizer, é evidente que são residentes que estão ali a perder 3, 4 horas do seu sábado para nada. Obviamente que tem sempre a primazia. Quem me manda e-mails, fique, gosto muito de si, mas o pessoal das lives tem sempre primazia, não é? A minha voz está melhor, mas mesmo assim, completamente seco. Vamos para a matéria. Doutor David, como sempre, um espetáculo. Estamos na Quinta de Razão Pura, página 8. Começar em a matemática e a lógica, ficamos em os domínios do real. Página 8, a matemática e a lógica. Depois vou para a minha tese. A matemática e a lógica. Ora, muito bem. A matemática e a lógica na crítica da razão pura. Sim, senhor, está aqui. O vídeo vai longo, só devo fazer não quero forçar a voz. Eu quando estiver na piscina sou capaz, mesmo assim não sei com a umidade, eu estou sempre muito seco. Deixa cá abrir. Página 8. A matemática e a lógica, como é afirmado no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant, que o seu engenheiro é kantiano. Aliás, o Rawls, tiro deste isso, de 1971, filósofo de Harvard, um dos maiores filósofos de direito de sempre, é kantiano, neo-kantiano. Já entre os gregos, mais uma vez, tinham iniciado o caminho seguro da ciência, e no século XVII a física começa a trilhar a mesma via, alcançando a perfeição nos princípios da filosofia naturalis de Newton. A filosofia necessitaria também imperiosamente de se esquivar à multiplicidade de opiniões antagónicas e de se levar, por sua vez, a um estatuto científico que lhe conferisse um rigor indesmentível. Ficamos por aqui no canto. O vídeo já vai muito longo. Eu tinha aqui o Código de Processo Penal e o Código Penal. Vou só para o Código Penal e para a doutrina. Não posso fazer isto todos, fica mais chique aqui. Introdução ao Código Penal, perdão. Mas o lugar privilegiado e clássico da ilicitude é a parte geral dos códigos. Nesse sentido, o código consagra a ilicitude como elemento essencial da ação típica, surgindo aquelas causas que a excluem. Neste particular, há que realçar a abertura do sistema na medida em que não enuncia de forma taxativa as diferentes causas de exclusão de ilicitude, mas antes faz uma enunciação indicadora. Mais uma vez se verifica, e nunca será demais lembrá-lo, um espaço emocional que apela à verdadeira e criativa atividade do juiz. O julgador não tem, o juiz, pois de ater-se unicamente às explicações legais. Ele pode procurar, através da melhor hermenêutica, o juiz é como o psicanalista e como o filósofo hermenêutico, da filologia, claro. É um intérprete. A mais justa solução para o caso concreto. Claro que quem não percebe direito e acha que os populismos da extrema-direita e da extrema-esquerda é que é bom, então estamos apresentados. Eu vou para o Sudeste Asiático e os seus ficam
com a Mena Mortágua, que é a heroína nacional, e com a França a ferro e fogo, porque é a liberdade, igualdade e fraternidade que conta dos maluquinhos e dos criminosos com as pessoas que são produtivas da sociedade em termos civilizacionais. Eu fico com os bozonas e com os livrinhos, os senhores ficam com a Sofia Aparício, que aparece muito boa zona nos dias de hoje, com a sua, enfim, dinâmica. Estamos na doutrina geral, doutrina penal do professor Figueiredo Dias, parte geral, parágrafo 6, página 15, para quem está a seguir isto pelo livro. Dada a prevalência do direito comunitário sobre o direito nacional, ao contrário do que a extrema-direita gostaria, conferir o artigo 8.4 da CRP e faça o entendimento válido do princípio da unidade da ordem jurídica, contido no artigo 31 infra, parágrafo 9 e seguintes, e 14º capítulo, peço desculpa, parágrafo 7 e seguintes. O legislador nacional não poderá qualificar como penalmente ilícitas condutas exigidas ou autorizadas pelo direito comunitário. Nós estamos na União Europeia, temos que seguir a lei comunitária. Sobre o problema longo, Tenreiro Mário, crime do aborto e direito comunitário, começa logo com isto. RPCC 2, 1992, página 353, e depois Pedro Queiro, nota 7, página 199, e Passim, Rodrigues Anabela, professora Anabela Rodrigues, Lopes da Mota, para uma política criminal europeia, 2002, página 31, e Nuno Brandão, o meu colega de doutoramento, não da minha faculdade, mas da outra, Banqueamento de Capitais, o Sistema Comunitário de Prevenção, 2002, página 61, que por acaso também faz parte dos autores aqui da doutrina. Ficamos por aqui. Não li a minha tese. Não, mas o ego tem que falar. Mas o ego, então, como é que é possível? O meu ego tem que se falar. Nota 567. A crítica apontada por Roxin. Página 233. Nota 567. 233. A crítica apontada por Roxin. Para concluir, a crítica apontada por Roxin. Só um momentinho, onde é que isto está? Onde é que está a tese? Só uma... eu carreguei o telemóvel, por isso é que estou aqui mais descontraído. Porque... só uma... Isto é a minha tese do doutoramento em Direito Penal, versão em português. Ora, a crítica apontada por Roxin parece antes apontar por este mesmo denunciado, formalismo em que a imputação de um facto do agente, a título de culpa, parece resultar da mera demonstração da prática do facto, a título de dolo, diz o professor Roxin na crítica ao professor Figueiredo Dias. E não digo mais nada. O que dizer disto, tendo em conta a explanação feita e a crítica encetada? Doutor David, página 233, vou começar uma semelhante aceitação da crítica de Roxin. Um abraço, até amanhã.